A paz do Senhor Jesus. O canal Som do Clarim traz a pré-aula para a lição de número 10, lição que será para o dia 5 de março de 2023, classes de adultos. O título é O Avivamento na Vida Pessoal. Nós estamos com as lições bíblicas do primeiro trimestre de 2023, que tem como tema Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. São essas lições aqui desse tema aqui, ó. Então, queridos, o texto áureo diz: porque a tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Salmos 63, versículos 3 e 4. A verdade prática diz que a presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias na vida, da vida de um crente avivado. Essa realidade deve ser uma realidade diária, a presença do Espírito Santo. O texto está no Salmo 63, de 1 a 8. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida e os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio. Jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. A lição que tem como título O Avivamento na Vida Pessoal vem nos ensinar acerca de como viver avivado constantemente todos os dias na presença de Deus. É da vontade do Senhor que o cristão seja espiritualmente avivado todos os dias. Por quê? Porque não pode haver igreja local avivada sem os membros experimentarem um avivamento espiritual em suas próprias vidas. Nós temos que buscar esse avivamento particularmente para quando nós formos adorar o Senhor juntos, então nós possamos experimentar um avivamento em conjunto. A igreja precisa do avivamento e nós temos que buscar esse avivamento para nossas vidas. Além de esse avivamento se manter no interior do templo, ele se revela em todos os lugares, nos testemunhos cotidianos da vida, que inclui casamento, vida familiar, escola, faculdade, trabalho, negócios, em todas as áreas e atividades, principalmente na proclamação do Evangelho. Assim, nós estudaremos a respeito da importância do avivamento espiritual nessa vida diária do cristão. Por isso que o título, ele diz que o avivamento na vida pessoal. Às vezes espera-se um avivamento num conjunto de crentes, num grupo de crentes, numa multidão de crentes, quando realmente o avivamento ele deve ser buscado também individualmente. Entendeu? Vamos ver aqui essa primeira parte que nos fala sobre o avivamento na vida do salmista. Sabemos que são vários os salmistas. Davi, Asaf, os filhos de Coré, o próprio Salomão e outros salmistas. Então, esse salmista aqui, ele faz uma busca sincera, ele ora a Deus sinceramente e fala com Deus. O estudante da palavra de Deus, aquele que estuda a palavra do Senhor, sabe que o salmista experimentou momentos de lutas, de dificuldades e de opressões ao longo da vida. Nada é fácil, tudo tem seus reveses, suas dificuldades. A vida é composta de coisas boas e também de coisas não tão boas assim, e até de coisas ruins. Então nós temos que saber
viver e buscar a Deus constantemente para vencermos esses obstáculos, esses desafios que a vida nos oferece. Então, diante desse processo difícil, o próprio salmista desejou com entusiasmo a presença de Deus. Ele disse: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Ainda que ele vivesse em um período de sequidão e cansaço na carne, sua alma tinha sede de Deus. E por isso ele promete buscá-lo de madrugada. Esse salmista tinha plena convicção que Deus era o seu Deus. Ele diz: tu és o meu Deus. Que certeza! Então temos que nos aproximar de Deus com fé, com certeza. Diz que aqueles que se aproximam de Deus precisam que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Contemplando e bendizendo ao Senhor. Esse homem de Deus também tinha o anseio de ver a fortaleza e a glória de Deus, que ele pôde contemplar no santuário. Observe o verso 2, né? O capítulo 63 e o verso 2. Esse contato glorioso com o Deus da glória gera na alma do ser humano o reconhecimento da benignidade divina. Por isso, os lábios do salmista louvarão ao Senhor. Os nossos lábios precisam louvar a Deus. Nós fomos comprados por bom preço e chamados para ser adoradores de Deus. Que o nosso louvor seja para o Senhor. Que nossos lábios agora, eles expressam esse louvor a Deus. Que nós possamos cantar, louvar, salmodiar ao Senhor. Podemos aprender com o salmista a respeito da disposição da alma em contemplar a glória do Senhor e bendizê-lo por toda a vida. Segundo o salmista, é possível viver essa realidade espiritual diante de um contexto completamente oposto à presença de Deus. Às vezes, quando estamos nas agruras da vida, nas dificuldades, nós às vezes queremos esquecer do quão bom é o Senhor, de quão maravilhoso é o Senhor e como Ele tem sido bom para conosco. Então, seja qual for o momento ou a situação, nunca nos esqueçamos de louvar a Deus, de agradecer a Ele por tudo. Por quê? Porque Ele é o nosso auxílio. O salmista também afirma que a sua alma se fartará com a presença de Deus e sua boca louvará ao Senhor da vida. Salmo 63, verso 5. É o resultado da busca e da contemplação do Senhor, daquele que adora, daquele que glorifica e que exalta o Senhor. Nada é tão consolador para uma vida avivada do que o crente ter como Deus seu auxílio, refúgio, fortaleza. Por isso que está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Socorro bem presente, até na hora da angústia, né? A segunda parte da lição fala sobre o avivamento espiritual do crente. À luz do que aprendemos com o salmista, nós percebemos que há elementos imprescindíveis para que a vida do crente seja poderosamente avivada. São elementos que ao longo das Escrituras e da história da igreja encontramos como um modelo espiritual para o crente. Quais são esses elementos que são modelos para nós? Primeiro, a prática da oração, a leitura devocional das Escrituras, não é? E uma vida piedosa e temente ao Senhor. Primeiramente, é importante que o crente reserve um tempo ao longo do dia para desfrutar de períodos especiais em que cultive a vida devocional. Consequentemente, vai estreitar aí a sua comunhão com Deus. A prática da oração na Bíblia, nós temos exemplos fartos de como homens e mulheres de Deus foram vitoriosos porque perseveraram em oração. A Bíblia relata exemplos de homens que desenvolveram o hábito da oração ao longo do dia. Aqui vamos citar 3. O salmista Davi tinha o costume de orar pelo menos 3 vezes ao dia. Também como Daniel, né?
Salmos 55, 17, eu vou pegar aqui a Bíblia. Salmos 55 e 17. O que é que diz a palavra de Deus aqui? Vamos ler? Peço que você leia conosco. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei e ele ouvirá a minha voz. 3 vezes ao dia, o salmista Davi. Entendeu? Então vamos ver agora Daniel, que também orava 3 vezes ao dia. Daniel 6, 10. Daniel 6, versículo 10. Nós vamos ver que esse homem de Deus, ele também tirava períodos de oração diários, pelo menos 3 vezes ao dia. Vamos ver o capítulo 6 e o versículo 10 aqui na palavra de Deus. O que é que diz? Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Observe que não foi só por causa da assinatura da Escritura. Quando ele soube que a Escritura já tinha sido assinada, ele continuou na prática da oração e, como costumava fazer, 3 vezes ao dia se punha de joelhos e clamava ao seu Deus. Então, Daniel também é um exemplo. O próprio Jesus, o nosso maior modelo de oração, orava intensamente no dia. Mateus 26, 36 a 44, esse texto aí você pode abrir a sua Bíblia e ler como Jesus era intenso na oração. Esse exercício diário de oração é um instrumento maravilhoso para o crente desenvolver uma vida espiritualmente avivada. E na palavra de Deus, muitos homens e mulheres venceram grandes batalhas porque tinham a prática diária da oração. É importantíssimo isso. Então, a leitura devocional da Bíblia, também o crente avivado deve ler e estudar diariamente a sua Bíblia, porque ele precisa entender, absorver e viver seus preciosos ensinamentos. Como nós vamos obedecer aquilo que não conhecemos? Precisamos conhecer na palavra de Deus. Além disso, os dias maus estão chegando, né? Ou já chegaram, por isso devemos portar a espada do Espírito com valor. Aliás, a Bíblia deve ser lida e estudada levando-se em conta os seguintes aspectos. Olha, primeiro, ela nos permite meditar nas coisas de Deus. Segundo, ela previne o nosso coração de pecar. Ela nos consola, ela dirige a nossa vida, ela ordena a nossa vida pessoal, ela põe em ordem. Então, uma coisa maravilhosa. A palavra de Deus é pão, é mel, é água, a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é tudo para nós. A última parte da lição fala sobre a vida pessoal e familiar do crente avivado. A vida pessoal e familiar. Sobre a vida pessoal, observamos que esse avivamento espiritual também traz consequências para a vida do crente. Não por acaso a palavra de Deus alerta para termos cuidado consigo mesmos e com a doutrina e perseverar a respeito do que se tem aprendido. 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Em suma, claramente há uma direção da palavra de Deus para desenvolver aspectos relevantes em nossa vida pessoal. A integridade, a prudência no falar e no agir, o cuidado na saúde física também e emocional. 3 João 1, 2 fala sobre isso aqui. Nós vamos examinar agora. 3 João, abra aí a sua Bíblia e vamos ler a palavra do Senhor. É importante essa leitura bíblica porque nós conferimos na própria Escritura. Olha o que é que diz 3 João 1 e 2. Olha o que é que diz. O presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, Paulo
aliás, João desejou que Gaio tivesse saúde, cuidasse da saúde física também, como ia bem a sua alma. Então, cuidar também do físico, da saúde. A vida com o cônjuge, uma vida matrimonial pode e deve ser vivida no Espírito de Deus. Uma vida avivada no Espírito tem como consequência básica amor e submissão, a demonstração de carinho e afeto, uma comunicação eficiente e atenta e muito mais. Portanto, uma vida de bênção no lar é consequência, como lemos lá em Efésios 5 e 6, é consequência de uma vida cheia do Espírito Santo. Que maravilha! Louvado seja o nome do Senhor. A vida com os filhos. Um crente avivado dá atenção ao seu relacionamento com os filhos. São seus filhos. Tem que ter o cuidado com a família. Aqui há cuidados indispensáveis para a vida cristã avivada e feliz nesse relacionamento entre pais e filhos. Afeto, cuidados espirituais, hábito do culto doméstico, relacionamento cristão com os filhos, a disciplina dos filhos, etc. Tudo isso, a palavra de Deus, ela traz como benefício quando o avivamento está atuando. Os efeitos do avivamento na vida pessoal são muitos seus efeitos. Alegria, não é? Prazer, regozijo, contentamento. A alegria do Senhor produz fortalecimento espiritual no interior do crente fiel, em todas as situações da vida, e por isso ele é forte, porque é feliz no Senhor e tem alegria no Senhor. Semelhantemente, observamos aqui Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, o crente avivado não teme a morte. Ananias, Misael e Azarias, que são chamados lá em Babilônia de Sadraque, Mesaque e Abednego, finalmente eles não tiveram medo da morte e triunfaram, porque disseram: ainda que o nosso Deus não nos livre, nós não adoraremos a tua estátua e nem nos prostraremos. Finalmente, o crente avivado é santo, uma condição indispensável para ver a Deus, pois sem santificação ninguém verá ao Senhor. A todos, o nosso muito obrigado. Compartilhe nossos vídeos, visite nossas playlists, que temos aí lições anteriores, temos lições para jovens e adultos, playlist das aulas anteriores. Temos outros materiais importantes, tá bom? Oremos a Deus. Inscreva-se nesse canal, você que não é inscrito ainda. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós te agradecemos pelo privilégio de estar na Tua presença neste momento, aqui trazendo, Senhor, o ensinamento da Tua palavra ao tempo que estamos também aprendendo. Deus excelso, somos gratos a Ti por tudo. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Fica conosco, opera milagres para a glória do Teu nome. Nós te pedimos e te agradecemos desde agora e para sempre. Amém. A todos nosso muito obrigado. Até uma próxima pré-aula, se Deus nos permitir. Muito obrigado.